Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje nós vamos estar iniciando uma série, né, de devocionais baseados na teologia sistemática. E o título desse nosso primeiro devocional é A Existência de Deus. Então nós vamos percorrer as páginas das Sagradas Escrituras de forma sistemática, separando aqueles textos que abordam os principais temas da Bíblia, que nós chamamos de doutrinas, né? Ou as teologias, né? A teologia que encontramos na Bíblia acerca de Deus, da palavra, do Filho, do Espírito Santo e assim por diante, tá bom? Então, vamos começar a nossa série de devocional falando sobre a pessoa bendita de Deus. E vamos já iniciar aqui tratando esse primeiro tema, que é a existência de Deus. Então, como podemos descobrir, né, que Deus existe? Como é que Deus se revela à humanidade? Vamos ver que temos dois aspectos muito importantes sobre esta revelação divina e também aquelas respostas dentro da teologia e da filosofia sobre essa compreensão da existência de Deus. É claro que nós vamos trabalhar isso através da revelação dos textos bíblicos e vamos ter a comprovação, a confirmação na história, né, da humanidade, na consciência humana e também na criação do próprio Deus, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos estar abordando ainda aí nesse nosso devocional. Então, se você gosta do tema, se você conhece alguém que gosta desse tema, teologia sistemática, entre em contato, compartilhe, porque vai valer a pena. Bem, deixa eu dar uma definição aqui, então, do que é teologia sistemática. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Então, o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a pessoa bendita de Deus? E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá certo? Bem, se alguém te perguntasse, me dá uma definição de Deus, né? Quem é Deus para você? O que você diria? É claro que nós não conseguimos, né, como seres limitados, né, a definir o Deus que é ilimitado. Mas se tivéssemos que dar uma resposta, o que você diria? Se alguém, novamente te questionasse, quem é Deus? Você poderia dar a seguinte resposta: Deus é o Criador de todas as coisas e o mantenedor de todas as coisas visíveis ou invisíveis, tá bom? É o Criador e o mantenedor de todas as coisas visíveis ou invisíveis, tá certo? Bem, e para a gente então trabalhar essa questão da existência de Deus, Deus em relação, né, ao universo e aos seres criados, né? E assim então é que nós podemos saber sobre Deus. Eu quero então convidar você para ler comigo Romanos capítulo 1, versículos 19 a 23. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 23. Então, nós vamos dar a nossa primeira resposta sobre a existência de Deus, né? Todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe e de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. Mas antes, vamos ler o texto e depois vamos ver isso na história, tá bom? Então, vamos lá, acompanhe aí comigo. Romanos capítulo 1, vamos ler os versículos 19 a 23. Vamos ver aqui o que nós temos aqui em Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 23. Acompanhe aí comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quem são esses? O homem. Então o texto está falando aqui sobre o homem. Mas percebam que nós temos um aspecto negativo aqui no texto, mas que ainda assim revela a existência, né, de Deus. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos, no nosso chat, porque eu estou tendo uma dificuldadezinha aqui do chat, então deixa eu só confirmar. Ah, ok. Apareceu aqui para mim o chat, mas no computador não. Ok, então depois eu vejo aqui pelo celular. Muito bem, então voltando aqui para o nosso texto, em Romanos capítulo 1, vamos entender. Quando ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Quem são esses neles? São os homens. Quando a gente olha o versículo 18, né, diz sobre toda impiedade e injustiça dos homens, tá bom? Então, o homem tem a consciência de Deus. Seja uma consciência de que vai ser julgado por Deus, ou a consciência de que ele é amado por Deus. Mas o homem tem essa consciência, tá certo? E então percebam que do céu se manifesta a ira de Deus. Começa o versículo 18 na sua parte inicial. É sobre esse aspecto negativo que o apóstolo Paulo está abordando a existência de Deus, que o torna o homem indesculpável, porque todos os homens vão prestar contas diante de Deus, e o homem tem essa consciência. O ser humano tem essa consciência. Eu não sei se você teve aquela experiência, estar numa roda de conversa com seus colegas e de repente alguém diz, fulano morreu. Aí o pessoal diz, não quero saber de morte, não. Por quê? Ninguém gosta de tratar esse assunto de morte, porque todos sabem que vão morrer e que vão ter que prestar contas a Deus. O que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma consciência inevitável no ser humano, de ter que enfrentar, encarar o Deus criador dos céus e da terra e do próprio homem. Olha só, quando a gente olha aí para o versículo 19, fala que Deus o manifestou. Então, ou seja, Deus se apresentou para o homem. Não é à toa que quando nós lemos a descrição do Gênesis, nós vemos Deus falando com Adão, né, vindo conversar com eles na viração do dia. Não é à toa que Deus falou para Noé fazer uma arca, né, que salvou a sua família e os animais, né? Também não é à toa que Gênesis registra Deus chamando Abraão, olha só. Então percebam que há uma consciência de Deus por causa da sua própria revelação, tá certo? Mas o texto continua dizendo assim, porque as suas coisas invisíveis, olha só, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, né, fiquem inexcusáveis. Então, percebam que as coisas invisíveis, aquelas coisas que a gente sabe que existem, mas que a gente não consegue ver, né? O ar, né? A energia, né? As coisas desse tipo, e também as coisas espirituais, como as questões, os seres angelicais, né? Se manifestam através da obra de Deus e da criação divina. Tá bom? É disso que ele está falando aqui. E essas coisas, então, revelam o poder de Deus, que é um poder eterno, e a sua própria divindade. Olha que interessante. E que leva o ser humano, na sua consciência, a ser inexcusável. Ou seja, o que quer dizer isso? Não há desculpas da parte do ser humano em relação à existência de Deus, porque na sua consciência, no seu coração, no seu sentimento, ele reconhece que há, né, um ser todo-poderoso, tá bom? Continuando o versículo 21, aliás, 21, perdão, vai dizer, porquanto tendo conhecido a Deus, olha só, aqui é um conhecimento empírico, alguém que realmente sabe que Deus existe, né? O ser humano não o glorificaram como Deus. Aqui é que está a questão. Uma coisa é reconhecer a existência de Deus, outra coisa é adorá-lo ou não adorá-lo. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando para a gente. Eles conheceram a Deus, mas
não quiseram glorificá-lo, né? Nem lhe deram graças. Antes, eles se desviaram. Eles se afastaram de Deus, porque eles queriam viver os seus próprios pecados. E quando nós cometemos os pecados, a nossa consciência nos acusa. Porque há um Deus que nos criou assim, para discernir entre o certo e o errado, e evitarmos o errado. É por isso que Deus disse para Caim: Caim, se você fizer o certo, tudo bem, as coisas vão ser boas para você. Mas se você fizer o errado, o pecado jaz à porta, né? Ou seja, a consequência virá. Então, percebam que esta relação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós sobre os homens está ilustrada em todas as, né, todas, assim, a forma de expressão, em todas as passagens da Bíblia, a relação de Deus para com o homem, quando o homem reconhece Deus ou quando o homem se afasta de Deus, né? Por exemplo, nós temos o ateísmo. O que é o ateísmo? A tentativa de negar a Deus. Ora, se eles creem que Deus não existe, por que eles têm que negar aquilo que não existe? Justamente porque a consciência deles os acusa de que Deus existe. Porque a gente não precisa negar uma coisa que não existe, não é verdade? E é isso que nós vemos no ateísmo. Já não. Na Bíblia, Deus existe e os homens não tentam negá-lo. Os homens tentam fugir dele, mas não podem se esconder dele, porque ele é onipresente. O Senhor está em todos os lugares, nada foge da presença de Deus. Então, é sobre essas coisas que nós vamos tratar nesses vários devocionais que teremos aí durante a semana, tá bom? Olha só, agora venha comigo para o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque tentaram viver sem Deus. Tentam rejeitar a existência de Deus, inclusive. E aí nós temos o ateísmo. Versículo 23, então, diz o que eles vão fazer de forma prática, né? Por conhecer a Deus, mas não querer se relacionar com Ele. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, o que o homem fez? Ele fez o Deus à sua própria imagem e semelhança. Eles inverteram. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que as pessoas que não querem seguir o Deus vivo e verdadeiro fazem? Um Deus à sua própria imagem e semelhança. E aí você tem os ídolos, as imagens de divindades que têm mãos, têm braços, né? Tem pernas, tem corpo, mas não andam, olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, né? São os ídolos. E aí a gente vê a idolatria, o paganismo crescendo no mundo, no coração do homem, que se afasta de Deus. Também eles fazem quadrúpedes, né? Imagens de quadrúpedes e adoram. Podemos esquecer do clássico episódio do bezerro de ouro entre o povo hebreu quando saíram do Egito e Moisés se demorava, né? Já tinha 40 dias que ele estava no Monte Sinai falando com Deus, recebendo a revelação da lei, né, dos mandamentos, e o povo então acaba adorando um bezerro de ouro. Estão percebendo como essas questões estão ali, mas a consciência da existência de Deus está clara e revelada. Quando nós olhamos para o aspecto histórico da arqueologia, nós vamos, e também da antropologia, nós vamos ver que todas as civilizações que foram descobertas através de escavações, através, né, de achados arqueológicos, de escritos, né, historiográficos também, revelam, né, a consciência, a prática da adoração e do culto. Não existe nenhuma civilização encontrada até hoje que não tenha o aspecto de crença numa divindade, tá bom? Então isso é muito importante, muito claro e evidente na história do ser humano, a existência de Deus. Há aqueles que creem e que o adoram, e há aqueles que sabem que ele existe, mas não o adoram. Mas a consciência de Deus está na mente e no coração do homem, o que torna o homem indesculpável diante de Deus. Mas também nós temos um outro texto, que está lá no Salmo 19, nos versículos de 1 a 6, que seria a segunda resposta, né? Além da consciência íntima de Deus, que dá claro testemunho do fato de que ele existe, encontramos claras evidências da sua existência nas Sagradas Escrituras e na natureza. Por isso, eu escolhi aí, dentre os vários textos,
o Salmo 19, que eu quero ler com vocês os versículos de 1 a 6, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Não é maravilhoso esse texto que fala da glória da criação, que revela a glória excelsa do Criador? Então, o que nós temos aqui é justamente isso. A natureza declara que há um Deus. A natureza, a criação, revela a existência de um Deus criador. Nós vamos ver isso depois, quando entrarmos aqui, né, nos aspectos e argumentos filosóficos da existência de Deus, porém, o texto é muito claro. Os céus declaram a glória de Deus. O que quer dizer isso? Os céus declaram a própria existência do Senhor. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele não só é um Deus existente, como ele é criador. E vamos ver isso em outros devocionais. Mas diz aqui que um dia, à noite, declaram de uma linguagem que revela para o homem um Criador. Conta-se a história de alguns missionários em tribos indígenas, em que alguns indígenas questionaram: bom, se Deus existe, por que eu não consigo vê-lo? E ele se revela a mim visualmente. Se vocês conseguirem me mostrar Deus, eu vou acreditar que ele existe e vou crer que Jesus é o seu filho, disse um cacique, né, um pajé, um líder na tribo indígena. E aí então o missionário falou: amanhã, ao meio-dia, eu vou mostrar Deus para vocês. E aí a tribo se reuniu e ele falou: olha para o céu. Eles olharam para o céu. Agora olhe para o sol. E eles começaram a olhar para o sol e começou a ofuscar os olhos, começou a doer. Aí eles pararam de olhar. Não, isso aqui está nos fazendo mal. Nós vamos ficar cegos olhando para o sol. Aí o missionário disse: ora, se vocês não conseguem fixar o seu olhar no sol, que é a criação de Deus, como é que vocês podem querer ver Deus que criou o sol e que está no céu? Então eles entenderam que a revelação de Deus estava na sua criação. Se nós queríamos ver Deus visivelmente, era só contemplarmos a sua criação. E não adorarmos a criação, que é inanimada, mas o Criador que fez tudo isso. Conta-se então que eles creram que Jesus é o Filho de Deus e que o Deus da Bíblia era o único e verdadeiro Deus. Tá bom? Olha só, esse texto é muito lindo, muito maravilhoso e fala então da criação de Deus, que revela a sua própria existência. Mas também eu quero vir aqui para temos a resposta da cosmologia, que é uma resposta cosmológica, em que a criação revela, né? Então, considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Olha que interessante. Portanto, se argumenta, né, que o próprio universo também deve ter uma causa, e que essa causa é Deus. Então, se entende que há um ser existente, que é o Criador. Também nós temos o teleológico, concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento do universo. Se percebe que tudo isso que existe como criação já nós dá inteligência posta, né? Para olhar e chegar. Alguém planejou. É o teleológico. Nós temos o ontológico, parte da ideia definida, da ideia de como um ser maior que qualquer coisa que se pode. Depois se entende a característica da existência pertencer a tal ser. Ou seja, há um ser de nós mais poderoso. E esse ser, então, é Deus. Não pode ser Deus, porque ele está de nós. E por último, a questão moral. Parte do senso humano
do errado e da imposição da justiça. E raciocina que deve existir um Deus de certo e que vá ao impor a justiça a todas as pessoas. Quem diz o que é Deus? Temos a compreensão de um Deus, sabe o que é o certo e vai nos julgar conforme essas coisas. Também podemos dizer, então, só Deus pode nosso pecado e por que nos da sua existência. Porque não tiver do pecado da justiça, ele não crerá em Deus. Quem pode fazer isso? Somente o Senhor. Através do seu Espírito Santo, somos pecadores. Estar prontas para Deus. Deus é amoroso, que enviou para nos livrar da do inferno. Amém? Deus te abençoe. É reconhecer dia a dia na sua coração, naquilo que e também nas páginas das Escrituras. Só que Deus existe. Ele se importa com cada um que Ele quer ter comigo, com você, através de Jesus, seu Filho amado. Tá certo? Então, era isso aí que nós tínhamos que compartilhar com os irmãos. Agora vamos aqui para o nosso chat, né? Eu não estou vendo aqui na tela do computador, então eu vou usar aqui do celular, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem está aqui conosco, nosso irmão Eduardo Nunes. Shalom Aleichem, ele diz aqui, então, Aleichem, Shalom, paz seja convosco. Temos a irmã Vânia também aqui, dizendo bom dia, pastor Alexandre de Mãos, a irmã Regiara também, o Cleuber, né, que está lá em Londres, graça e paz. Boa tarde para você aí, Cleuber, que uma vez que o fuso horário está mais tarde, né? Então, é, isso daí. Quem mais está aqui conosco? Deixa eu confirmar aqui. Nós temos também a nossa irmã Thelma Ferreira. Bom dia, pastor Alexandre, a todos os irmãos. Adoro a nossa querida irmã Dora, né? Deseja a paz do Senhor aos irmãos. A nossa querida irmã Helena, amados, bom dia, pastor, bom dia, irmãos. Samuel Ramos também está conosco. Bom dia, amados. O Arlindo também está aqui conosco. Bom dia a todos. Nosso querido irmão Peter nos auxiliando aí. Um bom dia, irmão Peter, para você e toda a sua família. A irmã Marilda Nunes também está aqui conosco, desejando um bom dia. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Opa, não pode faltar. A irmã Lúcia também desejando um bom dia aqui. Ao pastor Alexandre, irmão, Deus abençoe a todos. Amém, graças a Deus. Nosso irmão Elinaldo também. Bom dia, pastor Alexandre, irmãos queridos. A Salma e a Patrícia desejando um bom dia a todos os irmãos, a nossa irmã Maria dos Anjos, bom dia, pastor Alexandre, irmãos, a nossa irmã Sueli também, desejando um bom dia. Olha só, uma presença ilustre aqui, a nossa irmã Eva, lá das Minas Gerais, também desejando um bom dia a todos os irmãos. Uma hora nós vamos aí comer um pãozinho de queijo, um cafezinho, hein, irmã Eva? Se preparem, já fomos para o Paraná, né? Agora falta a gente ir para Minas também. Vamos orar, quem sabe um dia. Olha quem está aqui conosco, nosso irmão Wilson, que Deus te abençoe. A nossa irmã Luciene também. Ela está dizendo que ela está tendo um barulho, não sei se os irmãos perceberam aí algum barulho na transmissão. Deixa eu ver aqui. Teve um problema com o áudio, então, né? Puxa vida. Mas eu acho que já resolveu, né? Todo mundo melhorou, que bom. Fico feliz em saber. Olha quem está conosco também, irmão Francisco Aires. Bom dia, pastor, amém. Parece que um despertador de celular pode ser do Alexandre, se alguém puder avisar. Ué, não foi o meu não, o que será, hein? Que interessante, deve ter tido uma interferência aí, uma microfonia, mas agora parece que está tudo resolvido, né? Parece que as coisas conseguiram voltar ao normal. Bem, realmente pode ser alguns dos celulares aqui dos meninos, porque eles têm aí a aula, né, na parte da manhã, e aí tem essa interação também com outros aparelhos eletrônicos aqui, né? O Nicolas já estava na sala, tendo as aulas dele, e aí o pessoal acaba se movimentando aqui também por causa disso. Pode ter dado uma interferência aí. Olha só, ia e voltava aqui.
A irmã Vânia está dizendo, e eu vi sim o barulho, né? Que coisa, hein? Que interessante. Mas vamos orar e saber que o Senhor existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O homem é indesculpável diante de Deus, pois a existência de Deus é revelada na criação e revelada também na consciência do homem. É por isso, lá no mesmo capítulo 1 de Romanos, vai dizer que Deus colocou a lei no coração do homem. Por isso o homem sabe que ele vai ter que prestar contas diante de Deus. Olha aqui, a irmã está dizendo que o barulho não deixou ela ouvir. Que coisa, hein? A irmã Sueli, puxa vida. Essa técnica deve ter tido alguma interferência realmente. Mas vamos orar, vamos clamar a Deus que nos abençoe nesse dia. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, na tua santa e bendita presença estamos e queremos rogar a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e que o Senhor conduza os nossos passos, Senhor, nessa caminhada. Abençoe, meu Deus, cada um dos nossos irmãos que estão conosco, participando desse devocional. Cuida da vida do irmão Francisco Aires, da irmã Vânia, seus filhos e netos, também, ó Deus, a irmã Lúcia, a irmã Sueli, a irmã Regiara, a irmã Maria dos Anjos. Toma as tuas filhas nas tuas mãos e abençoe, Senhor, ricamente. Rogo pelo irmão Arlindo, ó Deus, pelo Eduardo, ó Pai, pelo irmão Erinaldo, ó Pai querido, pelo irmão Peter, que o Senhor também dê a eles a vitória nesse dia, Senhor. Cuida da nossa irmã Dora, da nossa irmã Lúcia, ó Pai, e abençoe as suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma cada um nas tuas mãos, ó Pai. Nosso irmão Cléber, e dá a eles a bênção que enriquece e não acrescenta dores. E que todos nós possamos reconhecer a tua existência em nossas vidas, em nós, ó Deus, na tua criação. O Senhor está revelado na sua bendita palavra, mostrando para nós que o Senhor é real e que o Senhor se importa com a humanidade, que o Senhor sempre vem em direção àqueles que clamam e invocam o teu nome. Que possamos invocar o teu nome todos os dias, reconhecendo que o Senhor está conosco. Ó Pai, que possamos manifestar às pessoas ao nosso redor que o Senhor está conosco e que o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso. Ó Pai querido, abençoe também os nossos missionários que estão nos campos, realizando a tua obra, a tua vontade. Cuida, meu Deus, dos enfermos da nossa igreja, aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade física, que o Senhor possa afofar o seu leito e, através dos médicos, da medicina, dar um tratamento adequado, ou com as suas mãos saradoras, o Senhor possa tocá-los para curá-los completamente. É o que eu te peço, meu Deus. Abençoe a nossa igreja que celebra mais um ano de existência. Que possamos ter uma grande festa de celebração no próximo domingo, em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito através dessa igreja, deste lugar que o Senhor separou, ó Deus, que o Senhor edificou para que pudéssemos estar ali e assim sermos edificados pelo Senhor. Abençoe também a nossa irmã Helena, que tem, ó Deus, durante anos servido ao Senhor no campo e que também, ó Deus, nesses últimos dias tem trabalhado no ministério infantil, na evangelização de crianças, ó Pai, que possamos evangelizar os pequeninos, que não impeçamos que os pequeninos venham até Jesus, mas que os nossos filhos, netos, as nossas crianças possam reconhecer Jesus ainda na tenra idade como seu Senhor e Salvador, e que eles possam reconhecer a existência do Senhor na criação, que possam contemplar tudo isso que o Senhor tem feito pelo poder da sua glória, e que assim possamos exaltá-lo, adorá-lo e reconhecê-lo a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, que pedimos essas coisas e agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a nossa irmã Luciene também, dê ela a vitória nesse dia. É o que te pedimos e rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Abençoe o Senhor também o Samuel, nosso querido irmão. Olha só, todo mundo aqui, deu tudo certo, amém. Que bênção. Podemos estar aqui. Que pena esse barulho que nos incomodou aí, né? Mas espero que tenha conseguido ouvir aquilo que foi essencial nesse devocional, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos. E amanhã, mais uma mensagem com o pastor Marcos, né? Trazendo aos corações dos irmãos, tá certo? Então, terminamos aqui. Que Deus abençoe. Shalom a todos. Até a próxima oportunidade.